Olá, você acompanha o programa Em Pauta da TV Câmara Municipal de Campinas. Lembrando que aqui é o espaço para os vereadores da Câmara Municipal prestarem contas dos seus mandatos. E nosso entrevistado de hoje é o vereador Pedro Tourinho. Olá, vereador, obrigada pela presença aqui novamente. Olá, Pamela, é um prazer conversar com você e com os espectadores da TV Câmara. Vamos falar dos requerimentos, vereador, que o senhor costuma apresentar bastante aqui na Câmara Municipal. E um deles refere-se à perda de verba aqui na saúde de Campinas. O que Campinas perdeu nesse caso? Então, Pamela, esse requerimento foi encaminhado por mim aí há uns aproximadamente 15 dias. Eu estou ansioso para receber a resposta a esse requerimento. O que é o caso? O Ministério da Saúde, ele destina verbas para reforma, construção, manutenção de unidades de saúde no Brasil inteiro. São milhares de unidades, na verdade mais de 5.000 hoje, que estão em obras com dinheiro do Ministério da Saúde. E, infelizmente, no dia 2 de outubro desse ano, saiu no Diário Oficial da União uma portaria do Ministério da Saúde pedindo de volta dinheiro que já havia sido passado para Campinas por conta de não cumprimento das etapas esperadas para o cumprimento da realização das manutenções. E aí o Ministério viu que o dinheiro estava parado, sem ser usado da forma devida, pediu de volta esse dinheiro, como está estabelecido na lei, porque o dinheiro funciona assim: o Ministério manda um dinheiro, você tem um tempo para executar. Se você não executa, você tem que devolver o dinheiro não pode ficar parado e nem vem de presente, ele vem com um fim específico. E aí o que aconteceu é que nada menos do que 28 obras em 28 centros de saúde da cidade de Campinas tiveram os seus recursos devolvidos ao governo federal por falta de projeto da Prefeitura Municipal de Campinas. Cerca de 1 milhão, né, de reais, mais ou menos. Esse dinheiro que foi devolvido, ele é só uma fração da quantidade de dinheiro que o Ministério da Saúde tinha disponibilizado. Então, por exemplo, o Ministério não manda tudo de uma vez. Às vezes ele manda assim, 50 mil de uma verba que era de 500. Aí você cumpre uma etapa, ele manda mais 100 mil. Depois cumpre outra etapa, ele manda mais 300 mil. E assim vai. Então, são 28 obras. Se você dividir 1 milhão por 28, parece até que é pouco, mas na verdade isso representa um montante imenso de dinheiro, muito mais do que 5 milhões de reais, que podem ser perdidos por conta da ausência de projeto, né? Então é 1 milhão e mais ou menos 1 milhão de reais nesse momento. A gente fez um requerimento para cada projeto que se perdeu. A gente quer saber, obra por obra, por que não foi feito, por que não teve o projeto, qual foi o motivo pelo qual o dinheiro foi devolvido. E esse dinheiro, vale dizer, já estava aqui na cidade, parte dele, por exemplo, desde 2010, 2011, 2012. Quer dizer, a Prefeitura teve tempo de sobra para estruturar os projetos, revisar projeto, achar local, achar terreno. E a saúde é a prioridade, né? A saúde e a educação. Quer dizer, a saúde é o mais importante, mas infelizmente nessa administração ela não é prioridade. A gente tem essa clareza hoje, eu concordo com você. Deveria ser prioridade, né? Eu, inclusive, achei uma tristeza, porque ontem, na sessão da Câmara, eu falei de um centro de saúde que supostamente foi reformado pela Prefeitura e a obra foi entregue em outubro de 2014, e agora, nós estamos no mês de novembro, teve uma chuva e o centro de saúde já está alagado, né? Tinha parte da obra que foi feita, inclusive, vereador? Centro de Saúde Vila Rica. Parte da obra era troca de telhas, e o que aconteceu foi que quando choveu, alagou a área de prontuários do centro de saúde, molhando os prontuários de papel, certamente danificando de forma irreversível alguns deles. Então, um prejuízo imenso, né? Eu não sei exatamente o que aconteceu, por que vazou, se teve telha que foi quebrada, o que aconteceu com as telhas. O fato é, a manutenção das nossas unidades, que é uma coisa indispensável para o funcionamento adequado delas, tem sido feita de forma cosmética, na verdade, praticamente não resolvendo nenhum dos problemas mais concretos que afetam as nossas unidades. E aí, eu agora aguardo ansiosamente essa resposta para saber por que foi que a Prefeitura perdeu esse dinheiro para essas 28 obras em centros de saúde na nossa cidade. Lembrando que Campinas tem 64 centros de saúde. De 64, a gente perdeu 28 obras. Caramba, e você sempre apresenta requerimentos, né, questionando a falta de aparelhos,
falta de estrutura nesses centros de saúde. Você tem alguma sugestão, vereador, no que esse valor poderia ter sido aplicado? Não tenho dúvida. Esse valor, por exemplo, boa parte das unidades tem problemas nas suas redes elétricas, nas suas redes hidráulicas, são centros de saúde construídos nos anos 80, nos anos 90, começo dos anos 90, problemas na sua estrutura de telhado, alguns já precisam hoje de ampliação, né, para poderem atender populações que cresceram e que seguem sendo adscritas ao centro de saúde. Então, não falta motivo... Mas a compra de remédios também seria, ou não? Não entra nesse caso? Não, a compra de medicamentos é diferente. A compra de medicamentos, isso aí serão recursos para investimento, a compra de medicamentos é custeio. Então, está faltando medicamento na cidade, né? Segunda-feira entram requerimentos meus questionando alguns medicamentos que estão em falta na cidade também, não são poucos, mas o fato é que, com esse dinheiro que a prefeitura perdeu, dava para fazer muita coisa, dava para atender com muito mais dignidade a população de Campinas. Tá certo. Inclusive, você apresentou há mais ou menos um ano atrás, né, vereador, a falta de mamógrafos aqui na cidade de Campinas. Ainda não foi resolvida. Passamos, acabou o Outubro Rosa, estamos aí, sem mamógrafos. Ano passado, né, a gente pensando justamente no Outubro Rosa, eu fiz um requerimento perguntando na fila da mamografia qual era o tamanho dessa fila. E a gente descobriu que eram 6.000 mulheres na fila para mamografia. Infelizmente, a mulher recebe o pedido da mamografia e às vezes ela demora mais de um ano para que ela possa fazer aquela mamografia, sendo que a mamografia é um exame indispensável, né? Toda essa campanha de Outubro Rosa, o pessoal coloca luz rosa para iluminar o prédio, bota faixinha, fitinha, tudo isso não serve para absolutamente nada se não tiver mamógrafo para as mulheres. Não adianta a gente querer ficar... Em um ano a doença já se desenvolveu. E a fila foi só aumentando. E o que acontece é que muitas vezes as mulheres, inclusive, desanimam. Porque você vai lá e fala, faça mamografia, faça mamografia, faça mamografia. Mas o mamógrafo está indisponível. Então eu protocolei este ano, novamente, um ano depois, protocolei requerimento questionando como é que estão os mamógrafos. Porque a gente tinha vários mamógrafos quebrados em Campinas e era por isso que a gente tinha essa fila. E me parece que, infelizmente, o problema continua exatamente do mesmo tamanho nesse último ano. Ao que tudo indica, a prefeitura não teve competência para sanear essa fila de 6.000 mulheres que a gente denunciou, que foi capa de jornal, que rendeu muita discussão naquele momento. Infelizmente, parece que a prefeitura segue se omitindo daquilo que é essencial. Bom, nesse ponto a Câmara acabou auxiliando, né, vereador, que a gente disponibilizou aqui em parceria com o Hospital do Câncer de Barretos um caminhão que ficou por 2 dias aqui realizando mamografias, mas claro, 2 dias não são suficientes. Aí depois o caminhão partiu para o Mário Gatti, mas como eu disse, precisaria algo permanente. A gente valoriza esses mutirões, essas iniciativas bem intencionadas, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, as boas intenções, elas têm que, antes de mais nada, estar dentro de quem gere a política no dia a dia, né? Não de quem vem excepcionalmente, doa um pouco do seu tempo para ajudar a sanear um problema. A gente precisa de gente pensando a solução dos problemas no cotidiano, nas políticas públicas, pensando macro. E é isso que a gente teme que continue faltando na cidade de Campinas. Tá certo. Bom, vereador, a educação também é uma preocupação sua e você questiona a construção de novas creches no Jardim Nova Mercedes, San Diego, Parque Eldorado e Parque Camélias. O que acontece nesse caso? Bem, aquela é uma região que hoje ela é uma das áreas de Campinas que sofre uma das maiores transformações no seu cotidiano, né? São populações grandes mudando ali para aquela região por causa do residencial Abaeté, né, que até tem uma crechezinha lá no Abaeté, e o que acontece é que as mulheres daquela região, os munícipes ali daquela região, nos procuraram queixando-se da ausência de vagas para a educação infantil naquela área, que se agravou e muito nesse último período, por causa desse fluxo de pessoas que mudou para aquela área. E aí o que nós temos feito é dialogado com a Secretaria Municipal de Educação e trabalhado com esse nosso instrumento, que é o requerimento, para garantir respostas formais, de modo que a gente não fique só com base na boa vontade ou na palavra de um gestor numa reunião, mas sim garanta que o gestor vai sempre se comprometer por escrito com aquilo que é o seu compromisso com as pessoas. Então, essa é uma região que hoje já tem uma luta já de vários anos pelo centro de saúde. A gente acompanha a luta pela construção do centro de saúde dos chamados 7 bairros, que é justamente aquela região.
né, tem uma vitória muito boa, muito bonita à vista, porque foi licitada e agora já tem, inclusive a empresa que vai fazer a obra do centro de saúde já está definida, então essas obras já vão começar já. E essa mesma organização é a organização que hoje inspira a comunidade a buscar a creche também, uma nova creche, uma ampliação, uma reestruturação, para que as crianças tenham acesso, que as mães e as crianças tenham acesso a esse direito. Uhum. Agora, na região suleste, né, o pronto atendimento está com as obras atrasadas, é isso? A gente tem ali, lá no Carlos Lourenço, um esqueleto, que hoje é motivo também de muita vergonha para a cidade de Campinas, uma obra muito bonita, vale dizer, grande, de grandes proporções, que é a construção da UPA Suleste. Essa unidade de pronto atendimento, ela vai acolher e atender uma área da cidade que hoje é desprovida de um serviço de urgência 24 horas. Né? A gente já tem o PA do Campo Grande, tem o PA do São José que pega o eixo da região sul, né? E a gente não tem nenhum equipamento 24 horas que acolha um pedaço da região leste e o eixo da região sul que vai ali rumo a Sousas, rumo a Valinhos, né, que é um contingente populacional muito grande. Essa obra cresce cada vez mais, essa região está crescendo muito, a região sul. Né? Cresce muito, uma região, hoje já é a região mais populosa de Campinas. Então, o que acontece? Essa obra começou durante o governo Hélio, infelizmente ela parou, a gente esperava a retomada dessa obra, a gente começou a levantar informações e nós recebemos agora a resposta a um desses requerimentos, porque tem um investimento de R$2.700.000 que estava prestes a ser perdido, da mesma forma que se perderam... Federal também, né? Federal, da mesma forma que se perderam esses recursos que a gente falou agora há pouco. E a gente questionou, então, o poder público sobre o que vai acontecer com esse recurso, se esse recurso ia ou não ia ser perdido. Nos informaram que conseguiram um adiamento do prazo para devolução desse recurso até junho de 2016. E aí a gente também pediu em requerimento os projetos para essa obra, para a retomada dessa obra. Isso nos preocupou muito, porque a prefeitura respondeu de forma vaga. Eu achei que a prefeitura ia responder assim, já estamos com a obra licitada, o projeto é esse aqui, vamos retomar em fevereiro. E, portanto, o recurso está protegido e garantido. Não que o dinheiro vai ser devolvido, né? O dinheiro não vai ser devolvido. Mas a resposta que a gente teve foi de que estão estudando, tudo sempre no gerúndio, estamos estudando, estamos vendo, não foi dado prazo, não foi apresentado o projeto, e o que a gente sabe é que se até junho de 2016 essa obra não for retomada, a gente corre o risco novamente de perder o dinheiro, coisa que a gente espera que não aconteça. E que avaliação que você faz das respostas? Porque você apresenta desde o começo do seu mandato diversos requerimentos pedindo informações sobre a aparelhagem da saúde, a questão da educação. E como têm sido as respostas? Tem sido vagas? Nem sempre, infelizmente. Acho que muitas vezes quando a prefeitura não dispõe de uma proposta real para resolver o problema, o que a gente vê são respostas vagas. Eu já denunciei isso, inclusive, de algumas respostas que me vieram dadas pela INDEC, por exemplo, respostas que eram, às vezes, até desrespeitosas pela Sanasa. A Sanasa, o presidente Arli de Lara, foi extremamente desrespeitoso várias vezes, inclusive, no nosso entender, omitindo informações ou passando informações incompletas nas suas respostas de requerimentos. Nós já, inclusive, questionamos isso no Ministério Público, porque a gente acha que se um agente do poder público não tem a capacidade ou interesse em cumprir a lei e responder ao vereador de acordo com o que o vereador precisa saber, com as perguntas que foram feitas, ele vai ter que se ver com a justiça, né? Então, as respostas muitas vezes são, claro, bem feitas, e a gente vê que tem um esforço do serviço público para responder, mas outras vezes a gente tem feito algumas denúncias aí, a gente esperava que a prefeitura ia ter mais cuidado com esse tipo de requerimento que a gente faz. Bom, tá certo. Então, vereador, então, o senhor está convidado a voltar aqui e falar das respostas dos requerimentos aqui pra gente. Combinado. Sejam vagos ou não, a população tem que saber, né? Sempre. Tá bom, é um prazer e a gente está à disposição. Abre aí o nosso gabinete para a população, para quem quiser obter informações sobre questões relativas ao seu bairro, à sua comunidade, aos problemas que são vividos no dia a dia.
pode nos procurar que a gente questiona e pressiona o governo para que ele cumpra seu papel. Tá certo, muito obrigada. Eu que agradeço. E além do gabinete, da visita ao gabinete do vereador Pedro Tourinho, você pode também conferir as proposições do vereador no site da Câmara Municipal, que é o www.campinas.sp.leg.br e, claro, não deixar de acompanhar a programação da TV Câmara Municipal de Campinas. Nós agradecemos então a sua audiência e até um próximo programa.